O Lumina Bone Bloco é um biomaterial de origem bovina, vindo da parte cortical do osso bovino. Em sua apresentação comercial, ele vem nas dimensões de 10 por 10 por 5. Dentre essas dimensões especificadas, o Lumina Bloco ele é ótimo para aplicação em grandes reconstruções, principalmente as reconstruções horizontais. Essas reconstruções nos permitem um melhor aparato, principalmente na inclinação dos implantes, permitindo um fator estético melhor para as reabilitações em implantes suportadas. O preparo do bloco é muito importante. Para tanto, existem algumas orientações, algumas dicas que nós elaboramos ao longo dos anos para que facilite a vida de quem vai trabalhar com esse tipo de biomaterial. Nós aconselhamos a utilização sempre com um bloco seco, ou seja, sem o uso da nutrição com soro ou com sangue. Isso permite que as propriedades físicas e mecânicas do bloco sejam mantidas de forma adequada, sem o risco de pequenas fraturas ou de fragilização da estrutura desse scaffold. Trabalhando com o Lumina Bone Bloco a seco, vem a próxima etapa, que é o processo de lapidação e transfixação, onde nós iremos trabalhar esse processo de lapidação sempre orientando com o uso de brocas rotatórias, para minimizar o trauma no bloco e principalmente facilitar o trabalho de lapidação e assim você ter uma conformação melhor desse biomaterial para adaptação em leito cirúrgico. A próxima etapa é o processo de transfixação do bloco. Nesta etapa é importante seguir algumas orientações, que são: primeiramente, escolher bem o parafuso que irá trabalhar. Nós orientamos que seja seguido o seguinte parâmetro: parafuso de 1,2 mm a no máximo 2 mm de espessura, de 7 mm a no máximo 11 mm de comprimento. Isso é importante para que você calcule a distância que você tem do volume do bloco ao leito cirúrgico. Uma vez que você segue essas orientações, é somente fazer a transfixação desse parafuso dentro do bloco antes mesmo de levá-lo até o leito. Seguindo a transfixação do bloco, a próxima etapa é o preparo do leito. É simples. No preparo do leito, nós devemos realizar pequenas descorticalizações para que haja o sangramento da base do osso até o contato direto com o bloco em sua instalação. A finalização desse procedimento é muito simples. Utilizar o Lumina Bone Porous para preencher toda aquela lacuna que ficou e aqueles espaços serem totalmente incorporados. Após o fechamento de todos os gaps, a próxima etapa é criar uma diferenciação do que é tecido ósseo e o que é tecido mole. Para tanto, podemos utilizar membranas de colagem. Uma ótima opção seria a Lumina Coat Double Time. Ela vai servir para fazer o controle do que é tecido duro e do que é tecido mole, evitando aquela possível competição desleal e possíveis formações de fibrose. Agora vamos falar de possíveis erros recorrentes. Um dos possíveis erros é a fenestração do tecido mole. Para tanto, uma das dicas que podemos oferecer é justamente lapidar bem o bloco, deixar ele o mais passível possível em relação ao leito, fazer com que o desenho que você cria nessa lapidação fique o mais homogêneo com relação ao defeito ósseo do leito receptor. Outro possível erro recorrente é a fenestração do tecido mole por exposição da cabeça do parafuso. Para tanto, aconselhamos utilizar parafusos e fazer o término dessa instalação de parafuso o mais rente possível ao bloco. Um outro erro recorrente é justamente na finalização, durante a sutura. Entendemos que na hora da finalização precisamos ter um tecido extremamente frouxo para que possamos fazer a coaptação dos bordos com o mínimo de estresse. Bons fios de sutura permitem que esse retalho seja reconstruído de uma maneira segura e com o mínimo de estresse na coaptação, gerando assim um tecido com menor índice de cicatriz e principalmente com um risco baixíssimo de deiscência. Uma dica importante sobre o preparo do bloco é justamente na hora do preparo, durante a hidratação. Veja bem, não é necessário hidratar o bloco, uma vez que ao fazer esse procedimento de hidratação, você cria uma situação muito perigosa, aonde o bloco se torna mais frágil, perdendo assim as características físicas e mecânicas para o tracionamento justamente durante a fixação.